E aí galera, eu me chamo Luciano Vidal e serei o seu professor de desenho. Enfim, chegou o momento. Como prometido no último vídeo, hoje estou aqui para explicar para você como funciona a anamorfose. Uma aula passo a passo. Então vamos lá? Para você entender bem o conceito de anamorfose, primeiro eu vou ter que contar uma historinha. A anamorfose pode ser explicada como uma forma de representação gráfica sendo compreendida apenas quando vista de um determinado ângulo, de uma distância fixa, ou através do uso de lentes e espelhos especiais. O significado da palavra anamorfose quer dizer formar de novo. A anamorfose é um caso particular da perspectiva, pois se dá quando o plano de projeção não é perpendicular ao eixo do cone de visão. Complicou? Já vou descomplicar. O anamorfismo foi amplamente utilizado principalmente no Renascimento, e o seu desenvolvimento aconteceu anos antes na China, cerca de 7.000 anos atrás. Inicialmente foi tratada como perspectiva, mas logo ganhou um nome próprio como anamorfose, justamente porque deformava as imagens. Agora, eu já ouvi falar de anamorfose? Sim, a anamorfose é muito comum, você já deve ter visto. Provavelmente não deve ter percebido. Sabe aquelas imagenzinhas que aparecem no campo de futebol quando você está vendo um jogo? E aí o cara passa por cima delas e pá! Como explicar aquilo? É um jogo de anamorfose. A imagem está pintada no chão. Dependendo da localização da câmera, você percebe ela em pé, como se estivesse saltando do chão. E logo, o jogador passa por cima dela e você tem a nítida impressão de que ele vai trombar. Mas não, ele passa em cima, ele pisa nela. O problema da anamorfose é que ela só pode ser vista 100% com o auxílio de câmeras ou espelhos. Isso porque a distorção é muito forte e a nossa visão não consegue suprir a necessidade da lente. Então, quando temos ela em mãos, é uma figura feia, esquisita, deformada, muito grande. Porém, com os recentes avanços da tecnologia, fica muito mais fácil fazer imagens anamórficas. O problema é que, para praticar imagens anamórficas, é necessário também ter um bom conhecimento de desenho. Pois é, meu querido aluno, você vai ter que entender de perspectiva. Tecnicamente falando, então, esse vídeo é direcionado para pessoas que já sabem desenhar. Só que para facilitar a sua vida, decidi mostrar primeiramente como fazer um cubo em anamorfose. Vamos imaginar então um quadrado, e esse quadrado vai ser subdividido, vamos fazer uma malha. E essa malha, quando você coloca em cima da mesa e fotografa, dá uma impressão de afunilamento. Isso acontece devido à perspectiva. A anamorfose, por sua vez, faz o movimento contrário. Enquanto a gente vê o afunilamento acontecendo na perspectiva original, com a lente, a anamorfose, nós fazemos justamente o inverso. Ao invés de usar aquele plano distorcido para o horizonte, utilizamos ele então voltado para nós. Ficou difícil? Calma, você já vai entender. Observe as imagens que vai estar passando aí. Uma linha do horizonte, que vai dividir o céu e a terra. Um objeto, que vai estar entre o observador e a linha do horizonte. E o observador, que vai ser representado pelo ponto de fuga. O ponto de fuga é o lugar para onde todas as linhas se convergem. Então bora lá para nossa aula, vou mostrar para você como é que funciona isso na prática. Primeiro de maneira bem simples e depois fazendo um desenho um pouco mais complexo para você. Vamos lá? Primeiro, montamos um esquema em perspectiva, que é onde ficará a projeção do nosso objeto. Logo em seguida, desenhamos o nosso objeto da forma que queremos que fique projetado após a finalização do esquema anamórfico. Vale ressaltar que o esquema anamórfico é uma ferramenta essencial para a iniciação do nosso trabalho. É nele que fazemos a projeção daquilo que queremos desenvolver. Utilizaremos para esse processo a técnica de transladação de desenhos, que se consiste em utilizar uma série de quadros dentro de um esquema para transferir para um outro esquema o mesmo desenho, podendo ser uma miniatura para algo muito maior ou algo muito grande para algo muito menor. Então vamos montar o nosso esquema. Começamos com um quadrado subdividido em quadros menores, estes com o tamanho proporcional com relação ao outro. Para este esquema, definimos que haverá 4 quadrados na vertical e 4 quadrados na horizontal, totalizando 12 quadrados. Numa folha de sulfite, desenhe um quadrado. Este quadrado deverá ser dividido em sua base em mais 3 vértices. Sempre comece pelo central, pois ele tem uma localização estratégica. Em seguida, corte a metade da metade e faça o mesmo com o outro lado. Na sequência, utilize esses vértices para traçar linhas verticais. Observe que no canto superior direito
haverá um vértice pintado em vermelho. Note que na próxima imagem existe também um vértice pintado em vermelho na região inferior do nosso quadrado à esquerda. Trace uma linha diagonal entre um vértice e outro. Observe que nas intersecções das retas entre a linha diagonal e as linhas verticais existem também mais 3 vértices, que posteriormente darão origem às linhas horizontais. As linhas horizontais devem ser postas sobre esses vértices. Como segue a próxima imagem? Daremos continuidade ao nosso esquema. Em uma outra folha, desenhe o quadrado novamente. Faça as devidas divisões como anteriormente. Quero salientar aqui que este segundo esquema sofrerá os efeitos da perspectiva, para tanto demonstrará uma forma exageradamente distorcida. Que fique claro então que o desenho resultante deste segundo esquema sofrerá os efeitos das distorções. Passaremos para a distorção do nosso trabalho. Na próxima imagem é possível observar a proposta de distorção. A proposta resume-se em estreitar os vértices laterais até a localidade do segundo vértice na linha inferior, como explica a próxima imagem. Para tanto, utilize o vértice mais próximo para se orientar, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Defina pontos entre o vértice central e os vértices laterais. A imagem deve ser semelhante a esta. A partir destes pontos, trace linhas diagonais correspondentes à mesma divisão na parte superior. Observe que as linhas que antes eram verticais agora se demonstram diagonais, sofrendo então os efeitos da perspectiva. Agora, de forma semelhante ao que fizemos no quadrado anterior, traçamos uma linha diagonal entre o vértice superior do canto direito e o vértice inferior do canto esquerdo. Da mesma forma, inserimos vértices nas intersecções das retas, que definirão posteriormente as linhas horizontais. O resultado é uma malha distorcida. Se lembra daquela miniatura que fizemos anteriormente? Pois então, devemos desenhá-lo naquele primeiro esquema, o do quadrado sem as distorções. Ele deve ser semelhante a isso. Agora eu vou dar uma explicação rápida sobre o que seria transladar o desenho. Observe que na próxima imagem eu utilizei o desenho de base e coloquei os vértices em suas laterais, em suas quinas. Por se tratar de um polígono, achei interessante passar logo um cubo para você, aluno, a fim de tornar mais didático a explicação, já que em figuras mais complexas este processo pode ser um pouco complicado. Ao definir os vértices do objeto, então, localizei pontos no espaço, dentro do meu esquema anamórfico, o que possibilitará uma transladação de maneira simples para o próximo esquema, aquele distorcido. Uma vez finalizado meu desenho e pontuado os vértices de orientação, passamos para a segunda folha, o esquema anamórfico distorcido. Lembram-se daquelas brincadeiras da escolinha, quando a professora dava uma folha com vários números e você tinha que puxar uns aos outros? Pois então, o processo agora é semelhante. Teremos no esquema anamórfico as disposições de quadro iguais àquele do quadrado linear. Aqueles pontos avermelhados que eu pedi para fazer em volta do cubo servirá agora como apoio para a transladação. Tente observar o ponto de localização dele no espaço geométrico apresentado no esquema linear e em seguida passe-o para o esquema anamórfico deformado. O resultado deve ser parecido com este. Ligue os pontos e você terá um cubo desenhado. Mas não se assuste, pois o resultado é esse mesmo, uma figura distorcida. Essa distorção será o motivo do efeito anamórfico. Agora, para finalizar o nosso trabalho, faça um quadrado na parte de baixo do nosso esquema, deixando o topo do nosso cubo para fora. Depois recorte em volta e, enfim, coloque-o em cima de uma mesa e fotografe. E está pronto o seu esquema anamórfico. Se com tudo isso ainda não entendeu, então eu vou mostrar para você como se faz. Então vamos para a parte prática. Selecione a imagem a ser desenhada, no caso aqui eu escolhi o Minion. Logo na sequência iniciei a fase de construção do modelo que vai ser representado na minha ilustração. Observe que é feita a miniatura de como deve ficar a imagem em 3D, porém numa superfície 2D. Esse modelo serve para que nós tenhamos a noção do que devemos fazer no desenho. Finalizada essa etapa, então passamos para a folha em branco.
Nela, fazemos um quadrado, subdividimos esse quadrado e traçamos as linhas perpendiculares a fim de construir uma malha. Então é replicado o desenho do Minion. Em outra folha, eu começo a criar a malha em perspectiva, a malha anamórfica. Observe que inicialmente eu faço a malha idêntica à anterior. No entanto, eu pego os dois pontos exteriores das laterais externas e puxo-os até os dois pontos mais próximos do centro. E assim, faço linhas nas diagonais, estreitando o nosso esquema, as linhas de profundidade. Note que essa linha diagonal faz intersecções com as outras linhas. Colocando o primeiro esquema perto do segundo, é fácil notar a semelhança. O que faremos a partir daqui? Tá vendo aquele desenho feito naquele primeiro esquema? Pois então, vamos transladar ele para o segundo. Como funciona isso? Nessa apresentação, eu fiz alguns números para destacar a quantidade de quadros que tem tanto num esquema quanto no outro. O que nós vamos fazer aqui é passar um desenho de um esquema para o outro, seguindo sempre a técnica de transladação, que seria passar o desenho de um quadriculado para o outro. A única diferença é que o nosso segundo quadriculado sofre distorção na perspectiva. O resultado é um desenho um pouco distorcido. Obviamente que eu não vou deixar o meu desenho numa folha tão suja como essa, então eu passei a limpo em uma outra folha. Lógico, com a distorção. Note que próximo ao meu personagem também fiz um quadrado, que se localiza um pouco abaixo, onde a linha superior localiza-se mais ou menos na metade do personagem. Observe. Agora vem a parte da pintura. Primeiro, utilizei o lápis aquarelável. Em seguida, com um pincel e água, diluí os pigmentos do lápis no meu desenho. Para que a impressão de anamorfismo seja ainda mais real, é necessário que se tenha uma sombra projetada. Então, utilizei um lápis 6B e o esfuminho para fazer essa sombra projetada. É esta que sai dos pés do meu personagem. Agora vem o recorte. Recortei tudo que estava fora do quadrado, contornando o personagem. Apago os excedentes de marca de lápis e está pronto o meu desenho. Galera, muita atenção na hora de fotografar. A imagem anamórfica funciona muito bem quando existe uma lente entre o observador e o objeto a ser observado. Lembre-se disso. Pessoalmente, esses desenhos são muito esquisitos, mas na hora que coloca a câmera em posicionamento correto, a imagem toma uma forma tridimensional, parecendo que saltou para fora da folha. Então, fique ligado no ângulo da câmera, para que a sua imagem não fique distorcida. Encontre o ponto exato e fotografe. Pessoal, pesquisando na internet, encontrei diversos vídeos que ensinam a fazer imagens anamórficas. No entanto, nem todas explicam a técnica de forma correta, demonstrando o efeito de forma muito genérica.
Aqui está um exemplo do que eu estou dizendo. Se quer fazer uma imagem anamórfica, utilize a técnica corretamente, a técnica da distorção da imagem. Não faça simplesmente um recorte que dê a impressão de que a folha está com profundidade, e sim, faça com que a sua câmera capture a profundidade. E eu te garanto que o resultado será excelente. O nosso tutorial chegou ao fim e eu espero que você tenha entendido. Então, boa sorte com o seu desenho. Conseguiu entender como é que funciona a anamorfose? Se você gostou do vídeo, dê o seu like, curte, compartilhe, inscreva-se aqui no canal para fazer isso aqui ficar cada vez maior. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.